O adversário segurando a bola e tentando matar o tempo no final do jogo. Pela segunda rodada seguida, o Vasco acua o seu rival até o fim em busca de um gol. Isso, por si só, simboliza a mudança de 2023 para 2024, onde vencer o Cruz Maltino é difícil e garantir a vitória é algo importante para os adversários. Mas pela segunda partida seguida, isso acontece com o Vasco da Gama. O time sofre um gol bobo no início e passa a partida correndo atrás do resultado. Até joga melhor em diversos momentos, mas por falta de peças, esse jogar melhor não tem sido suficiente. O Vasco perde para o Fluminense e estaciona nos 3 pontos, em uma sequência de jogos que todos sabíamos que seria difícil. Porém, poderia ter sido melhor se a desatenção não tivesse assumido o protagonismo em ambas as partidas. Dos 5 gols sofridos nos 3 primeiros jogos, todos foram por falhas na marcação ou por algum erro individual. Se contra o Bragantino colocamos a culpa no azar, nesse sábado no clássico um alerta se acendeu. Só tem azar aqueles que se colocam em risco, e o Vasco tem feito isso com frequência. A ausência de Payet e Medel tem sido um desastre nesse início de campeonato para o Cruz Maltino. O zagueiro é o grande líder da defesa e ocupa espaços que têm ficado expostos na sua ausência. Payet, além de protagonista desse time, é o responsável pela transição da defesa para o ataque. Se o Vasco levou perigo na segunda etapa ao encaixar o seu esquema, imagina como teria sido se tivéssemos as peças necessárias. Foram 21 finalizações contra 11 do adversário. Um gol anulado e um pênalti não marcado. O saldo dos números não tem importância diante do resultado final, mas mostram que, diferente do que foi em 2023, temos um banco de reservas para competir em cima do cansaço dos nossos rivais ao longo da partida. As mexidas de Ramon novamente colocaram fogo no jogo. Destaque para Hugo Moura, que estreou muito bem com uma assistência, 5 desarmes e 2 passes decisivos em 45 minutos. Uma peça que pode se tornar importante para o restante da temporada, mas que também se ofusca diante da bagunça que a SAF fez nessa última janela. Hugo chega coberto de desconfiança e corre contra o tempo para buscar o seu espaço na equipe, tendo em vista que no primeiro clássico do ano começamos com 80 milhões em investimentos no banco de reservas. João Vitor, Adson e Cleiton são um símbolo de um Vasco bagunçado nos bastidores, mas que vem sendo salvo de alguma forma por Ramon Dias. Se esse time é o suficiente, só o tempo dirá, torcedor. Mas em um primeiro clássico sem 4 titulares, o técnico mostra que fará tudo para reinventar os seus esquemas em busca de 3 pontos a cada rodada. Hoje, mais uma vez, poderiam ter vindo, mas infelizmente a limitação de algumas peças e a arbitragem em alguns momentos atrapalharam a ideia do jogo. O Vasco sofre a segunda derrota seguida no Brasileiro e agora foca na próxima rodada diante do Criciúma, onde terá seu camisa 10 de volta, além de voltar a atuar em casa. Apesar de possíveis, ninguém contava com os pontos diante de Bragantino e Fluminense. O campo nos fez acreditar, mas isso não foi o suficiente. A energia agora precisa ser canalizada na próxima rodada, porque apesar de tentarem fazer com que isso não acontecesse, o Vasco parece ser mais competitivo do que foi em 2023. E só nós sabemos o quão importante é pontuar no primeiro turno também. Dito isso, precisamos focar a cada rodada. Essa derrota já passou. O foco agora precisa ser no Criciúma no próximo sábado.